Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre medo de começar, né? Sobre medo de se expor. E a gente vai falar basicamente sobre quatro motivos pelos quais você pode estar com medo de começar ou medo de se expor. Não necessariamente na internet, né? Hoje em dia está muito, extremamente em alta a internet, né? Então já pressupõe que seja isso, mas pode ser outra coisa, pode ser um negócio, pode ser qualquer outra coisa, né? Talvez a forma como você se sinta, né? Você queira expressar isso. E o mecanismo ele é muito parecido. Bom, por que você se sente inseguro? Por que você tem medo de começar? Um dos principais motivos, né? E é o primeiro que a gente vai falar aqui, é claro que é o medo de julgamento, né? Você tem o medo do julgamento das pessoas, você tem medo da forma como elas podem interpretar, porque você não sabe, né? Como as pessoas vão interpretar ou como elas vão reagir, né? Ou o que elas vão dizer a respeito. Você não tem nenhum controle sobre isso. Então, esse é um dos motivos, né? Mas na verdade, o que acontece muitas vezes é que nós nos julgamos através dos olhos das outras pessoas. Nós projetamos na visão das outras pessoas a nossa própria visão, né? Porque no fundo, ninguém sabe o que os outros pensam, né? Ninguém lê mentes, ninguém consegue saber o que os outros pensam. Então, a gente acaba projetando na mente dos outros o que muitas vezes nós pensamos ao nosso próprio respeito. E se você não se conhece, se você não tem definido para si mesmo a sua identidade, né, você acaba buscando a si mesmo nos olhos dos outros. Então você busca uma confirmação, alguma coisa do gênero, na visão dos demais. Né? Esse é o primeiro motivo. Então é necessário um certo nível de conhecimento diante de si mesmo. O segundo motivo, ele é muito parecido com o primeiro, mas ele é um pouco diferente. Ele é o medo das, da visão e da percepção e da reação das outras pessoas serem uma confirmação da forma como você se sente. Então você julga nas pessoas aquilo que você não queria que te julgassem, né? Você olha e repara nas pessoas aquilo que você não queria que olhassem e que reparassem em você. Então você sente um medo, uma insegurança, né, a respeito de si mesmo, e você repara, você percebe nas outras pessoas isso, e você acaba julgando, acaba reparando nas outras pessoas isso. Então você sente medo que o julgamento das outras pessoas seja uma confirmação do seu desvalor, da forma como você se vê. Né? O terceiro motivo, e esse terceiro motivo precisa tomar muito cuidado, porque ele acaba sendo uma faca de dois gumes, assim. Ele pode clarear, mas ele também pode atrapalhar. Né? A clareza sobre esse motivo pode acabar causando o motivo para você não se expor. Pode parecer um pouco paradoxal, mas vai ficar claro, né? Esse é o seguinte: o seu nível de conhecimento na sua área vai definir o seu nível de segurança na sua área. Né? Quanto mais você tiver conhecimento nessa sua área, mais seguro você vai se sentir. Falar sobre isso, seja lá o que você gosta de falar ou o que você queira fazer. Né? Quanto mais você conhecer, quanto mais conhecimento você tiver, mais confiante você vai se sentir. Né? Então, talvez um dos motivos, um dos medos, seja que você ainda não tenha tanto conhecimento ainda a respeito disso. Mas por que, que eu disse que precisa tomar cuidado a respeito disso, né? Porque pode acabar gerando uma interpretação de que você não pode começar ainda e que você precisa aprender mais, você ainda não está pronto, você precisa se preparar mais e se preparar mais. E esse se preparar mais acaba caindo em um buraco, né? Acaba caindo em se tornar o que chamam de eterno aprendiz,
né? A pessoa que está sempre aprendendo, mas ela nunca põe em prática, né? Então, se por um lado você precisa de mais conhecimento para ter mais confiança para começar, por outro lado você precisa começar para também ter mais conhecimento e ter mais confiança. Então é quase que paradoxal, né? Mas um dos motivos pelos quais as pessoas têm medo de começar e se sentem inseguras, muitas vezes é sim a falta de conhecimento naquela área. Bom, agora nós vamos para a quarta e última, né? É que você tem medo, às vezes, pode acontecer, de você ter medo de que ao começar você perceba que você não era tão bom quanto você achava que você era, né? Você vive com uma ideia na sua mente de que você é bom, às vezes as pessoas te dizem que você é bom, te confirmam isso, mas você se sente inseguro, porque quando você começar, automaticamente você vai ser comparado com outras pessoas desse meio, dessa área que você gosta, né? Então você tem medo de que essa visão própria sua, que é uma visão positiva, né? Mas muitas vezes uma visão superestimada, você tem medo de ter se superestimado, né? Superestimado a si mesmo. E quando você começar, isso fica evidente que na verdade não era bem assim, na verdade você não era tão bom quanto você achou que você fosse, né? Então, por isso muitas pessoas acabam nem percebendo que elas têm medo disso e elas acabam nunca começando e acabam dando várias desculpas, né? Pelo motivo de que nunca começaram, né? Isso é muito evidente também em esportes. Às vezes as pessoas elas têm um talento natural para algo muito grande, elas são uma promessa muito grande, elas são um gênio, a pessoa é um gênio naquela área, naquele esporte dela, mas ela acaba sempre ficando nessa promessa de expertise, de genialidade, de que um dia vai se mostrar, né? E esse dia acaba nunca chegando, né? Bom, é claro que existem vários outros motivos que podem estar impedindo você de começar e gerando medo de se expor, né? Mas era isso, eu espero que tenha ficado claro, tenha ficado objetivo. Era isso. Comente aí o que você achou, se fez sentido para você. E mande isso para algum amigo que talvez você goste, talvez, ou que você pense que ele goste e que talvez ele possa se identificar. Ok? Muito obrigado. Até mais.